Olá! Bem-vindos à nossa live. Na live de hoje vou dar dicas de pinturas. Obrigada por estarem aqui. Hoje eu preparei um conteúdo bem legal para falar para vocês. Algumas dicas que são valiosas para quem está começando ou talvez para quem já pinta e já tem uma experiência. A gente sempre tem algo para acrescentar para cada um. Eu vou me apresentar porque sempre tem gente nova. Eu sou artista plástica Silvana Oliveira. Eu sou aqui de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu sou artista autodidata. Faz 33 anos que eu pinto telas. Eu comecei de criança pintando retalhos que a minha mãe me dava e depois, com 18 anos, eu comecei em óleo sobre tela e nunca mais parei. Eu comecei a pintura porque eu tinha me mudado para cá, para Passo Fundo, e eu me sentia muito só, muito triste na solidão. E como eu gostava de desenhar e trabalhar com tintas, eu comecei a pintar para fugir daquele mundo. E isso transformou na minha profissão anos depois. Então, gosto assim de passar o meu conhecimento porque foi graças à pintura que eu hoje estou onde estou, sou uma pessoa feliz e realizada e penso que o dom a gente deve retribuir e passar ele para mais pessoas, tá? Então nós vamos começando para não enrolar muito. Quero passar bastante coisas que eu sei, o que eu aprendi nesses últimos anos e dividir com vocês um pouco disso, tá bom? Nós vamos à primeira dica da pintura, tá? Vamos começar com erros, tá? Então, primeiro erro, comprar tintas de todas as cores e uma montanha de tintas. Esse é o maior erro que vocês fazem, comprar vários tons, cores diferentes de tudo que é tom e não misturar entre elas, tá? O ideal, o que é? Você compra poucas cores, apenas as primárias, que é como eu trabalho, é o que eu vou ensinar, tá? Eu vou ensinar também vocês a trabalharem apenas com as cores primárias. O que eu uso? 2, 3 amarelos, carmim e 2, 3 vermelhos, 2 já é o suficiente, e uns 3 azuis, tá? Não precisa mais nada do que isso, e o branco. Dessas cores, das 3 que são as primárias, que é azul, amarelo e vermelho, com o auxiliar que é o branco, nós fizemos todas as outras, tá? Então, se você se dedicar um tempo a preparar as tuas cores, tu vai ter um trabalho muito melhor, muito mais elaborado, com uma riqueza de tons muito melhor. Não compre uma montanha de cores, compre apenas as primárias para começar. Se você já pinta, começa a largar esse monte de tintas que tu tem prontas. Começa a fazer as tuas cores, tá? Para fazer um teste, para você ver quanto vai melhorar o teu trabalho. Então, 2 azuis, carmim e vermelho e uns 2 amarelos. Qual amarelo é mais importante? O amarelo indiano não pode faltar e o amarelo de cádmio, o amarelo claro, algum amarelo médio, tá? Se você não quer comprar muitas cores para não ficar com uma montanha de tintas, compra só as básicas e um branco. Lembrando que o branco é a cor que a gente gasta mais, então tu vai ter que ter um branco maior ou compra 2 tubos, tá? Então, exercite as cores, treine isso, tu vai ver a diferença que vai dar no teu trabalho se você mesmo prepara as cores. Por quê? Tudo depende assim, ó. Conforme a luz do sol que você decide fazer a tua pintura, se for uma paisagem, por exemplo, se é sol a pino, é uma cor que você usa de verde, uma não, a gama daqueles verdes.
Se for pôr do sol, você vai usar um verde mais queimado, mais quente, tá? Mais neutro, embora quente, mas ele é mais neutro, porque a cor que mais vai se sobressair é a cor do laranja, a cor do pôr do sol, a cor do céu. Então, conforme o horário da luz que você escolhe para a tua pintura, ela vai ter cores totalmente diferentes, tanto na água quanto na vegetação, gramado, as árvores, as montanhas longes, as montanhas que estão perto. Então, tudo isso tem muita diferença, tá? Por que que é importante você saber fazer a mistura das cores? Porque daí você vai dominando, tá? Esse foi o primeiro erro, então eu vou repetir. Comprar um montão de cores diferentes, vários tons, quando nenhum combina direito com o outro. O que que acontece? Aí você vai fazer uma árvore, tu pega um verde VC, não sei o que, e você faz a árvore daquela cor, a grama de outra cor, a outra vegetação de outra cor, fica uma miscelânea de cores, a tua obra não fica harmônica e não é legal, tá? Então, comece a usar as cores primárias. Você vai ter o lucro de não comprar um monte de tinta, você vai comprar apenas as que precisa, não vai desperdiçar tinta e nem perder dinheiro com isso, tá? A segunda dica é não parar um tempo para preparar as cores, tá? Eu tenho alunos da escola, eu estava me apresentando e parei. Eu tenho uma galeria de artes aqui em Passo Fundo, onde eu exponho e vendo o meu trabalho, as obras e a minha linha de artigos com arte aplicada. E eu tenho uma escola de pintura aqui também, onde eu dou aula para alunos de todas as idades e em duas técnicas, que é com pincel ou com espátula, dependendo do que cada um escolher, tá? Nos temas que os alunos queiram trabalhar. Então, o maior erro que eu vejo, assim, os alunos não querem perder um pouco de tempo, um tempinho para preparar as cores, tá? É necessário. Quando você começa a pintura, é bom que você pare, você começa se entregando para a pintura e aí vai preparando todos os tons, os degradês de tons, para você não te perder depois. O que acontece? Se você começa a pintar e você fez só a cor do céu, por exemplo, se for uma paisagem, quando chega na montanha, tu já quer aproveitar qualquer cor ali, tu faz correndo porque tu já está na ansiedade de tapar a tela, tá? Então, é importante que você pare um tempo, relaxa, se entrega para a pintura e vai deixando os teus pensamentos, deixa de lado. Para de pensar no teu problema, para de pensar naquilo que você tem daqui 1 hora para fazer, daqui 2 horas, naquilo que você tem que fazer amanhã. Você tem que estar totalmente entregue para aquele momento. Assim você vai largar, vai deixar ali uma boa energia, tá? E você vai aproveitar muito mais. Porque a pintura, ela é muito mais gostosa quando você está vivendo o momento aqui e agora, tá? Não queira atropelar as coisas, sentar correndo só um pouquinho para pintar um pouco, você tem que se entregar. Então, tira 1h30 no mínimo, 2 horas. Se tu não tem tempo para ficar 1h30, 2 pelo menos, sentada ali trabalhando, deixa para pegar um outro dia, se programa para você pintar. Não adianta fazer as coisas correndo, porque você não vai conseguir se entregar de corpo e alma. A pintura, ela é uma coisa muito mais de alma do que de presente aqui, entendeu? Você tem que estar ligado naquilo que você vai fazer. Isso é bem importante
para te fazer um bom trabalho e você ter um ótimo resultado. Então, o segundo erro, não parar e não se dedicar um tempo para preparar as cores, tá? Tem que perder um tempo sim. E na tinta óleo, que é o caso, eu trabalho com tinta óleo e é na óleo que é com a tinta óleo que eu ensino, tá? Eu trabalho faz uns 10, 11, 12 anos, acho que eu trabalho só com espátula, tá? Exceto assim, algum tema que seja rosto, figura humana, que eu faço com pincel, mas senão todo o meu trabalho é feito espatulado. E por isso eu uso a tinta óleo, porque eu tenho mais tempo para ficar elaborando e ficar colocando camadas de tintas uma sobre a outra, conforme eu julgue necessário para deixar o meu trabalho melhor. Então, eu trabalho com tinta óleo. Como ela não seca, você pode distribuir na tua paleta, ou se você tem um vidro, ou se você tiver uma bandejinha, qualquer coisa. Eu até falando da bandejinha, eu não gosto muito, a não ser que fosse uma bem grande, porque como o espaço é muito limitado, vai acontecer de você não ter onde misturar as cores e você vai ficar pegando talvez mais de uma bandejinha. Isso vai te limitar, tu não vai fazer todas as cores que são necessárias, tá? Então, eu te aconselho a você pega uma lajota, se você não tiver uma paleta, pega um azulejo, qualquer coisa bem lisinha para você poder. Tem até aquelas tábuas de cortar carne, frios, que é de vidro, às vezes até uma daquelas pode te socorrer, tá? Mas é importante que você misture as cores onde você tiver um espaço. E outra coisa, não misture com pincel, porque você perde muita tinta nas cerdas, ela vai entrando assim e a cor acaba que tu não vê o tom que está. Outra coisa, eu vou ensinar a trabalhar com espátula. É claro que se você não quiser, você pode tentar fazer o teu trabalho com pincel. Para mim tá tudo bem, desde que tu entenda assim o processo, você vai conseguir fazer um bom trabalho mesmo assim, porque seguindo o passo a passo que eu vou ensinar, você vai conseguir fazer um trabalho bonito, seja ele com pincel ou seja com a espátula. A diferença é que, como eu vou ensinar com a espátula, eu vou te dizer até, tu trabalha assim para dar esse movimento aqui, você trabalha assim para dar esse relevo, trabalha aqui para fazer o tronco de uma árvore, trabalha assim para jogar o reflexo na água. Então, eu explico tudo bem explicadinho. E aí, eu vou estar explicando com a espátula, fazendo com a espátula. Então, de repente, mas assim, por mim, bem tranquilo, você pode escolher o jeito que você achar melhor, tá? Então, não pode economizar tintas, tá? Já é a terceira dica. Não economize tinta. A tinta óleo, ela demora dias para secar. As cores que mais demoram para secar é o branco, que demora muito, dependendo da região que você mora, o estado que você mora. Se é mais calor, talvez não demore tanto, mas certo, uns 25 dias para secar, ele é bem demorado, tá? O vermelho demora uns 30, se não tiver tempo chuvoso e tal, ele demora até 30 dias para secar a tinta. As cores que carregam mais azuis é as que secam em primeiro, tá? Então, os azuis, roxo, que tu mistura carmim azul, ele vai secar primeiro, tá? Mas no geral elas demoram para secar. Então, assim, se você coloca tinta hoje, que é quinta-feira, e tu só vai voltar a pintar na terça que vem, você pode deixar, tu pinga um pouquinho, umas gotinhas de óleo de linhaça em cima, e você pode, a semana que vem, pegar as suas tintas, elas vão estar bem boas ainda. Ou você pode tapar, você pode
guardar elas num recipiente de plástico, num pote que tenha tampa, você fecha e depois você recoloca na paleta e dá tudo certo, você não perde essas cores. Então, se você parou hoje que você vai pintar, você para e elabora todas as cores. Quando você for retomar novamente, ou amanhã, ou depois de amanhã, você vai continuar usando aquelas cores, então tu não precisa mais perder aquele tempo para refazer os tons. Outra coisa, que é bem importante, se você usa sempre as mesmas cores, os mesmos azuis, os mesmos vermelhos e os mesmos amarelos, quando você faz um montinho de cor hoje, tá? Um verde ou sei lá, um azul para fazer no céu. E a semana que vem você vai retomar a tua pintura, você tendo só 3 cores, você vai te lembrar as quais que você usou, tá? E você vai pegar novamente, tu vai conseguir fazer o mesmo tom. Então, se você tivesse uma maleta cheia de cores, tu nem sabe mais na outra semana que cor é que tu usou para fazer aquela grama, enfim. Por isso é legal assim a gente ter poucas opções de tons, vai ficar muito mais fácil para ti, tá? Então você pode guardar a tinta essa que sobra, se você fez bastante, você guarda ela e reutiliza na outra semana. É bem tranquilo. Então, ao começar a pintura, não põe só um tiquinho de tinta, tu põe, com o tempo, é claro, você vai entendendo quanto que é a quantidade. É difícil assim eu te dizer em medidas, né? Mas isso você vai descobrindo com o tempo a quantidade certa que tu vai precisar para fazer o teu trabalho, tá? Então essa foi a terceira dica. Quarta dica. Essa eu acho bem importante. Deixar a ansiedade de lado, tá? O que acontece? As pessoas começam a pintar e já querem ver o trabalho pronto. Esse é o maior defeito que o ser humano tem. Quase a maioria, com algumas exceções, por exemplo, se eu tirar de exemplo os meus alunos, alguns não têm pressa, fazem com toda a paciência do mundo, e eu falo que são os melhores alunos que eu tenho, são os que aprendem muito mais rápido e os que fazem um trabalho muito melhor. Os que têm pressa é um problema, porque eu tenho que, além de ensinar, eu tenho que controlar a ansiedade deles, dominar essa ansiedade e fazer eles fazerem as coisas com menos pressa, tá? Para poder fazer mais direitinho. Então, deixar a ansiedade de lado quando você vai pintar, deixa todos os teus afazeres, deixa todos os teus pensamentos negativos para lá e fica só concentrado na pintura e não tenha pressa de concluir. Você pode fazer eu estou citando o exemplo de uma paisagem, tá? Você faz o céu hoje. Se você não teve tempo, daí no outro dia você faz a montanha, você faz um horizonte, vai avançando conforme tu já tenha achado que tá bom aquela parte que você fez. No meu método, que é o que eu vou passar para vocês, eu começo pintando tudo que está atrás primeiro e o que está na frente vai ficando por último. Pontos de interesse vão ser a última coisa que eu vou fazer. Porque há sobreposições de coisas, tá? O que está atrás tem que ficar atrás. E quando tu trabalha com a ferramenta, que no caso é a espátula, se tu faz primeiro a montanha e depois o céu, vai aparecer que o céu está por cima da montanha. Não sei se vocês conseguem entender. Oi, a Dani tá mandando eu parar de falar. A Marilda mandou assim, ó, a gente tá conversando nos comentários.
Na hora que vou começar a pintura, tenho muita dificuldade em saber quais tintas devo usar para chegar no tom da figura que escolhi fazer. Ah, tá. Bem, eu vou ensinar assim vocês a avaliarem. Se você, por exemplo, vai pegar uma fotografia como referência, tu tem que avaliar aquela fotografia primeiro, fazer uma análise dela. Aí você vai saber que horário do dia é, que sol tá, horário do sol, tá? Se é inverno, se é primavera, se é verão, tudo isso muda. Toda essa essência a gente tem que jogar lá na pintura. Aí tu vai me dizer, mas eu não sei, eu peguei uma foto do Pinterest, que é um ótimo banco de imagens e tá lá pra gente usar, vocês podem usar, tá? Então, assim, você tem que analisar que cores tem ali e você vai preparando a tua cor e você vira a espátula perto da tua fotografia, se você estiver usando o celular, tu põe na tela do celular e você vai ver que se tá próximo ou não tá. Será que eu respondi? Era mais ou menos isso? Sim, Tu vai preparando a cor e vai jogando assim perto da tela do celular, ou se tu imprimiu uma imagem no papel, ver se tá próximo ou não. Aí você vai saber, não, tá muito longe, tenho que clarear mais, tenho que deixar mais neutro. Então tudo isso é um estudo. Por quê? Quando a gente vai fazer um trabalho, a gente tem que cuidar assim, para não deixar tudo vivo, tá? Toda a tua paisagem vai estar vibrante, não pode ser assim. Aquilo que está bem longe tem que estar bem suave, a cor bem esmaecida, bem sumida, uma cor de preferência fria. O que é a cor fria? São todas as cores que carregam branco, azul, rosa, lilazinho, azul clarinho, verde água, é cor fria, tá? Tudo que leva bastante amarelo são cores quentes, tá? Então, o que está longe, você vai conseguir deixar os planos na tua paisagem, aquilo que está perto, que está médio, que está longe. O longe é bem suave, bem clarinho e menor, porque tem a perspectiva, tá? Só que a aula de perspectiva é uma coisa bem mais complexa, eu teria que montar uma aula inteira assim para explicar, é bem complicado para entender, mas assim no básico, tá? Em paisagem é mais complicado quando tem pintura com paisagem urbanas, que tem prédios, casas, janelas e tal. Então assim, para uma explicação básica para vocês saberem, se eu estou fazendo uma paisagem que ela aparece 3 planos, então o plano que está lá bem longe, eu coloco uma cor bem esmaecida, bem clarinha, tá? Inclusive o céu, quando ele está aqui na parte de cima, ele é cor mais forte, quando ele vai lá para o horizonte, lá perto da montanha, ele tem que ser bem mais suave, então tem inclusive um degradê de cor no céu também, tá? Tu não pode fazer um céu todo de uma cor só. Ela tem que estar no degradê para ficar bonito, para dar a ideia de que lá perto do horizonte tá bem mais longe de ti. Tudo que tá longe é clarinho, mais suave. O que não está tão distante é uma cor média e o que chega aqui na frente fica bem mais intenso. Mas assim, um degradê, e tu tem que escolher pontos de interesse que sejam com mais luz, com maior intensidade. Então, são alguns pontos na tua pintura que vão aparecer bastante. Isso vai fazer com que o olhar do observador passe e pare naquele ponto. Então, o olhar caminha por toda a obra, mas para num ponto fixo. É isso que vai fazer alguém parar para apreciar a tua obra, tá? Eu não sei se deu para entender essa parte aí. Eu estava falando, sobre a pressa, né? Vou voltar lá
no quarto erro, que era não ter pressa, tá? Para acabar o trabalho. Tem que deixar a ansiedade de lado e se entregar para a pintura, sem estar com pressa de concluir aquele trabalho, sabendo que se você já pinta e você já tem experiência é uma coisa, mas se você está começando agora e você vai fazer a pintura como uma forma de terapia, que ela é ótima, você não pode ficar querendo já concluir a tua pintura. Faça com calma, desfrute dela o maior tempo possível, faça devagar, direitinho, vai se doando para ela, que ela vai receber a tua energia e vai com certeza ficar boa. Agora, se você começa agora e daqui 2 horas tu já quer estar com toda a tua tela pronta, isso não vai acontecer. Eu que pinto há anos, eu demoro um tempo, e é assim que é o processo. A gente tem que saber assim que tudo há um tempo de maturação. Eu preciso começar devagar, entendendo uma coisa por vez, passo a passo, para eu poder ir dominando aquele trabalho e fazer direito. Outra coisa, tem gente, isso até eu ia dizer depois, mas já vou falar. Se deu tudo errado, tá? Essa é a 5ª dica. Deu tudo errado no meu trabalho, eu fiz com pressa, não me dediquei direito e ficou uma bosta, tá? O que eu faço? Você pode, por exemplo, eu fiz uma vegetação e ela ficou sem volume, ficou toda parelha, não aparece onde tem luz, não aparece onde tem sombra, tá? E já tem muita tinta. Como a tinta não seca, você raspa com a espátula, coloca aquela tinta ali num cantinho da tua paleta e começa de novo. Qual é o problema de começar de novo? Você não tem experiência, vamos supor que tu não tenha, ou que tu tenha só um pouquinho e tu ainda erra bastante. Errar faz parte do processo do aprendizado. Você já, por exemplo, quando você foi fazer a carteira de motorista, tu aprendeu de uma hora para outra ou tu teve que ir lá fazer várias aulas? Me diz. Na pintura é a mesma coisa, assim como tudo na vida. Tudo tem um tempo. Você não queira assim sair fazendo direitinho de primeira vez. Isso é provavelmente que não aconteça. Na maioria dos casos não vai acontecer. Por exemplo, se você for fazer uma árvore, você vai ter que primeiro o teu cérebro entender como que faz a árvore para tua mão poder ir lá e executar direito. É assim o processo. Então, larga essa ansiedade de querer já fazer bonito, bem feito, logo de início. Se tu conseguir, é uma glória, mas se tu não conseguir, está tudo certo. Tu não tem obrigação de acertar na primeira vez. E olha, quando eu comecei, eu rasguei muitas telas, muitas mesmo. Nem sei quantas telas eu rasguei ao longo da minha carreira, porque quantas vezes eu fiz um trabalho e eu achei horrível, horroroso no final. Às vezes até porque aquele dia tu não está legal. De repente tu escolheu um tema que tu nem gostou muito lá quando iniciou, daqui a pouco já viu que ele não batia forte o teu coração, e aí tu não faz com alegria, e aí ele fica horrível. Então, assim, larga a tua ansiedade, não tenha pressa, tá? Respeita o teu tempo, porque é assim mesmo, tá? Então, tu já vai entrando na pintura sabendo que se não der certo, tá tudo bem, e é assim mesmo. E esse é o processo que a gente precisa passar até aprender, tá? Cada dia a gente aprende mais. A Claudete colocou que ela tá desde 2006 e tá sempre aprendendo. Eu também, eu aprendo até hoje. E não pensem em vocês que eu ainda não
raspo com a espátula alguma coisa que eu faço que ficou péssimo, eu tiro toda a tinta e começo de novo e pronto, daí fica lindo. Então, larga essa ansiedade de querer fazer perfeito já de cara, na primeira tentativa, porque isso é certo que não vai dar, tá? Então, já te aviso. E esse é o preço que a gente paga. Para todas as coisas, a gente precisa colocar um investimento, seja ele de tempo, seja ele de tintas, se vai... tem gente que diz assim, mas professora, eu vou gastar um monte de tinta, então ficar tirando se eu não gosto. Mas e daí, qual é o problema? Tu já economizou para não comprando um monte de tubos de tintas, tu só comprou umas 7, 8, tá ótimo, já tá no lucro. E outra coisa, é um benefício para tua saúde. Se tu gastar um pouquinho, não vai fazer mal. Veja no bem-estar que tu vai ter quando tu conseguires fazer uma coisa bem linda. Vai ser muito gratificante. Mas para isso vai ter um processo. Não, por enquanto não. Pode ir colocando as perguntas aí que depois a Dani vai me dizendo e aí eu vou respondendo assim alguma questão que vocês queiram. Só a Valdira uma coisa, a Valdira Porto, ela botou assim que ela sempre não rasga, mas ela tira a tinta e recomeça tudo de novo, será que... Isso, na tela, né? Sim, tá ótimo, se você fez e não gostou, você tira e começa de novo. Aí o que vai acontecer? Tu já sabe o que tu fizeste de errado e tu vai fazer diferente agora na outra tentativa. E é assim que tem que ser, entendeu? É errando e acertando, errando para poder acertar. Você fique bem tranquilo. Dificilmente você vai acertar de primeira. Então, tá tudo certo. E ninguém tá te julgando. Além do mais, provavelmente tu vai estar pintando sozinha, ninguém vai estar com julgamento, você não precisa mostrar para ninguém até que não estiver do teu gosto. Pense que aquilo ali tá fazendo um benefício para ti, você tá te desligando de outras coisas, tá escapando de ficar vendo notícias ruins, tragédias, coisas assim, porque tudo bem que às vezes tem gente sofrendo, mas a gente não vai poder ajudar as pessoas ficando tristes e oprimido e angustiado. Então, cada um tem que cuidar do seu estado mental. A gente tem que cuidar para que a nossa mente esteja com uma boa vibração, com bons pensamentos, para a gente não ficar doente. E a pintura, ela é a melhor terapia que tem para desligar a gente de todos esses problemas aí. Esse é o benefício dela em primeiro lugar. O resultado não importa muito. Vamos à sexta dica. Então, já meio que falei que a obra vai exigir de ti um empenho. Esse é o aluguel que a gente paga. Todas as coisas a gente paga aluguel, ou sei lá, para um carro andar ele precisa ter combustível. Para te aprender a nadar, você vai ter que tomar um pouco de água mesmo que tu não queira. Então, para aprender a pintar, você vai precisar entregar um pouco do teu tempo até você a tua cabeça entender, para a tua mão poder executar da maneira correta. Esse é o processo, tá? Vamos ao sétimo. Já falei do tempo da secagem. Eu vou falar agora então da imagem de referência que você vai ter. Então, quando você pega uma imagem de referência, você vai analisar o que tem na imagem, o que é plano principal, o que é o foco principal dela, quais são as cores
E aí você vai eliminar da tua foto algumas coisas que não são necessárias, tá? Muitas pessoas, para começar a pintura, elas começam tendo um ponto de referência numa obra de um outro artista. Para quem nunca pintou, é muito mais fácil ver um trabalho de um outro colega, de um outro artista, do que pegar uma foto de uma paisagem, por exemplo. A pessoa ela tem dificuldade de transformar aquela foto real numa obra. Então, se ela pegar uma foto de uma obra de alguém para fazer um estudo, tá tudo certo. Isso não é crime nenhum. Você pode se basear em outros artistas até você adquirir experiência. O que você não pode é estudar sobre o trabalho de alguém e colocar à venda como se aquele trabalho fosse autêntico teu. Esse sim é um crime de plágio. Mas estar aprendendo, estar estudando, se baseando em alguém, tá tudo certo, é válido até que você não tenha experiência, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Muitas pessoas falam que você deve inventar as suas coisas sem estar copiando de uma foto. Assim, ó, os artistas, desde o tempo do Renascimento, esses grandes artistas renomados que a gente acompanha hoje, Leonardo da Vinci, Michelangelo, eles tinham seus modelos, sejam modelos vivos, sejam os colegas que pousavam, eles usavam de referências e a gente precisa de referências para fazer um trabalho bem feito, porque senão é muito fácil você fazer uma árvore feia, um coqueiro feio. Se tu estiver ali olhando para um elemento, você vai retratar muito mais interessante do que só aquilo que tu tem na mente. Então, não existe mal algum de você ter uma referência para te estar estudando. O que tu tem que aprender com o tempo é saber interpretar aquela imagem que você está vendo, eliminar algumas coisas e talvez acrescentar outras, de preferência para temas que não tenham muitos elementos. Por exemplo, se você for fazer uma natureza morta, que é uma mesa com jarros, com frutas, com legumes, com verduras, com garrafas, elimina uma parte de tudo aquilo para não ficar muito carregada a tua pintura e até para ela ficar mais atual. Hoje em dia, que está tudo mais contemporâneo, quanto menos elementos melhor, quanto menos detalhes melhor, quanto menos atulhado de coisa melhor. Isso serve para uma paisagem também. Se tem muitos pontos assim de interesses, muitas árvores, por exemplo, você elimina algumas. Deixa só alguma coisa principal, deixa outras no fundo. Então, põe menos elementos e capricha mais naqueles que tu escolher colocar. Decide as cores, prepara bem as cores primeiro. Então, aí você com certeza vai fazer um bom trabalho. Então, essa foi a dica, a imagem de referência, tá? Desfrute da jornada. Então, assim, desfrutar da jornada é aproveitar tudo que esse tempo de fazer arte vai te oferecer, que é um encontro consigo mesmo. Você vai ressignificar muitas coisas depois que você começar a fazer arte. Você, com o tempo, tu vai ver que tu vai se sentir uma pessoa bem melhor. O convívio com os teus familiares vai ficar muito mais leve e agradável, porque você vai te tornar uma pessoa melhor. Por quê? A arte, ela eleva a nossa autoestima, aumenta a nossa vibração
e nos deixa mais leves, nos deixa melhores, porque a gente começa a largar tanto as preocupações e começa a encarar as coisas de uma forma mais leve, mais divertida, não, sabe? Assim, ó, todo artista ele pensa diferente um pouco, então tá chegando a tua vez de melhorar esse espírito, melhorar os teus pensamentos, tá? Para você ter qualidade de vida, ter mais saúde, ter bem-estar. Você vai ter, assim, melhores relacionamentos com amigos, com o convívio da família. Tu vai ser uma pessoa bem mais leve. Eu sempre digo assim, procura a felicidade dentro de ti, que é lá que ela vive. E faça para o mundo aquilo que você gostaria que o mundo te desse. Então, se doe um pouquinho, vamos colorir o mundo, levar alegria a quem está próximo da gente, ainda é o que nos resta fazer, tá? A nossa live tá chegando ao fim. A Dani tá erguendo o dedinho. A Dani é a minha secretária, ela que me ajuda a responder vocês, senão não conseguiria responder todo mundo, então ela tá sempre aí respondendo e mandando os recados. Então, a Lúcia Miguel perguntou, você usa algum secante para acelerar a secagem da pintura? Ah, tá. Eu não falei, esqueci desses detalhes. Assim, secante, ele me faz muito mal, tá? Eu uso só assim, quando eu tenho uma encomenda que vai para outro estado e que a pessoa tá com pressa, então eu coloco umas gotinhas de secante na tinta. Mas toma cuidado se você usar, porque ele é muito nocivo, tá? As pessoas costumam dizer que a tinta a óleo ela é nociva, ela não é nociva. O que é nocivo é o que a gente mistura. For o caso, o secante de cobalto, ele é muito prejudicial. Teve uma época que eu tive umas arritmias, umas ataques cardíacos horrível, e depois que eu fui descobrir que era do secante de cobalto. Então, se você puder não usar, melhor, tá? Evita de usar, que eu acho que vai ser bem melhor. Eu uso para diluir a tinta quando é necessário, eu não uso muito porque, como eu trabalho com espátula, é necessário que a tinta esteja gorda e encorpada. Então, só para algum detalhezinho que eu diluo ela com óleo de linhaça. E como eu não uso os pincéis, eu não uso solvente, nem terebentina, nem essas coisas, então não levanta aquele cheiro horrível. E aqui na loja bem pouco cheiro tem, não tem quase. Justamente por eu não usar nem solvente, nem EcoSolve, esses aí. Eu uso só o óleo de linhaça para diluir mesmo, tá? Mais alguma, Dani? Não, só isso. O pessoal tá dizendo que pena, então. Que tá terminando a live. Já estamos há quase 1 hora aqui. Quem não assistiu toda pode assistir novamente, pegar algumas dicas e também dicas de erros que eu citei para vocês. Foi muito bom ter estado. Podem deixar aí os comentários, depois eu prometo que eu leio um por um, tá? A gente vai responder vocês. E qualquer dúvida me perguntem. E se vocês quiserem me indicar para as amigas, para quem vocês pensam que podem estar precisando fazer uma atividade legal, que traga felicidade, que desligue do estresse e da ansiedade do dia a dia, vamos transformar a vida das pessoas, levando alegria e levando um pouco de amor, para que a gente cuide de cada um, porque os tempos são difíceis, tá de um jeito assim, que olha, só sendo bem forte mesmo, e a gente
controlando as nossas emoções para não pirar, tá? Então, o meu recado foi esse para hoje. Fiquei bem feliz que vocês ficaram aí me acompanhando, tá bom? Um beijinho para todo mundo. Até mais. Fiquem bem, tá? Tchau.